impeachment do Alexandre de Moraes, diferente do impeachment de um presidente, ele só é processado em uma casa. Que é o Senado. Que é o Senado. Eu e você podemos protocolar um impeachment contra qualquer pessoa, qualquer um que tenha mandato para isso. Mas ele ou é julgado pelas casas, né, Câmara e Senado, ou é julgado pelo Senado. Quem o Senado sabatina sozinho, né? Por exemplo, Conselho da Anatel é só do Senado. Ministro do Supremo é só do Senado. Então são processos de impeachment que acontecem só nessa casa. Como o mandato do Supremo ele só acaba pela idade, não por tempo, não tem um tempo limitado. Então 75 anos, a aposentadoria compulsória. Entendi. Então, até esse período, a única forma de tirar o ministro de lá é pelo impeachment. Porque é uma quebra de mandato, né? Eu impeço o cara de continuar o mandato dele por ele ter cometido algum crime de responsabilidade previsto na Lei 1075/50. Essa é a realidade. E isso, apesar de ter deputados assinando pedido de impeachment, e agora vai ter um novo pedido de impeachment baseado nisso, o Girão anunciou, o senador Eduardo Girão, lá da minha terra, lá do Ceará, anunciou ontem essa visão, e vários deputados, senadores estavam do lado apoiando essa visão. Isso deve ser processado no Senado. Mas isso depende de uma única pessoa. Porque só 2 pessoas controlam a pauta dentro do Congresso Nacional. Presidente do Senado. O presidente do Senado, no que tange ao Senado, no que tange ao Congresso. E o presidente do Senado é o presidente do poder, né? Assim como o presidente do Executivo é o Lula, o chefe do Executivo é o Lula, o chefe do Legislativo é o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. Isso que é o presidente do Senado. Que é o Rodrigo Pacheco hoje. O Rodrigo Pacheco não vai pautar isso. Certo? Zero chance de pautar isso. E o presidente da Câmara é o Arthur Lira, atualmente. Os dois acabam necessariamente o mandato deles ao fim desse ano. Os dois acabam o mandato deles. Porque eles não podem ter reeleição. É 2 anos só, né? Você só pode ter reeleição entre legislaturas, né? Mudei a legislatura, porque o que é a mudança da legislatura? Eu tinha aqui a eleição do Bolsonaro, depois eu tive a eleição do Lula, ou a reeleição do Bolsonaro, são legislaturas diferentes. Essas legislaturas aí. Aí essa quebra eu posso ter uma aspas, reeleição. Mas como está dentro do mandato do... Não pode. Não pode. Certo? Então eu posso assim... o Lira foi presidente nos últimos 2 anos do mandato do Bolsonaro e está sendo presidente 2 anos agora do mandato do Lula. Assim como o Pacheco. Isso é possível. Isso é possível. Mas não é dentro da legislatura, isso não é possível. Isso foi autorizado pelo... Isso não era possível antes, o Supremo autorizou isso, porque eram legislaturas diferentes e tocou a partir disso. Tocar essa visão. Mas não tem nenhuma chance, Yuri, disso ser pautado agora. Mas o que está acontecendo é a perda da força desse cara. E o Dino, que é muito ligado ao governo, e o governo tem reclamado muito de espaço fiscal, o governo quer gastar mais, o governo já teve arcabouço para gastar mais, né? Já teve outros pontos para gastar mais, já teve um monte de brecha para gastar mais ou tributar mais. O Dino agora autorizou uma possibilidade de eles terem uma maior margem fiscal para 2026, principalmente porque agora era para a gente ter votado o orçamento do ano passado até o dia 17 de julho. Nós não votamos ainda o orçamento. A gente não sabe qual é o orçamento do próximo ano ainda. Certo? Isso vai ser votado agora no segundo semestre. Então, abre a margem fiscal para beneficiar o governo. Né? É o que um deputado ontem chamou, o Cabo Gilberto lá da Paraíba, chamou ontem de o judiciário de coalizão. Né? Lembra que era um governo de coalizão? O judiciário... Agora é o judiciário de coalizão. Porque é o governo, o pessoal ajuiz a ação, imediatamente o Flávio Dino dá uma liminar. Assim como aconteceu nas emendas PIX. E aí você vai ter uma situação agora em que o parlamento está indignado, porque isso é uma invasão, isso é perda de poder. E perda de poder, principalmente para quem manda dentro do Congresso, que é o Centrão. E esses caras começaram. Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é, só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Vamos lá. E aí, trazendo para o cenário atual. O que vazou aí nos áudios? A gente já falou um pouco sobre isso, né? O que você acha que está por vir? E quais os próximos passos? Você já falou aí que provavelmente o Arthur Lira não vai levar adiante a questão do impeachment. Pacheco. O Pacheco não vai levar o impeachment. Por que você acha isso? Porque ele nunca movimentou nada nesse sentido. Ele sempre foi vocal em dizer que não vai fazer nada no mandato dele. Mas será que ele não estava afiando o machado? Ele não é um cara...
eu não acho que ele tenha essa coragem, porque há um ponto seguinte. Esperando a hora certa. Não, impeachment, né? Sendo sempre um momento de quebra do sistema, né? Em situação de mandato, assim, a gente nunca teve impeachment de ministro do Supremo. A gente nunca sabe o que isso pode causar. Então há um receio disso mesmo. Né? Quando a gente teve o impeachment do Collor e da Dilma, o Brasil para. A gente fica em stand-by. O Brasil todo fica em stand-by. Para saber, e agora? Faço o quê? Dá para movimentar? Dá para trabalhar? Dá para investir? Então sempre tem um receio. Sempre tem um impacto. Não, e tem um receio institucional, né? Qual é a consequência disso, né? Tem um receio institucional disso, sim. Querendo ou não. Assim, na prática, ninguém quer. A gente quer que volta a casinha aí tudo e vamos tocar ponto. Eu acho que deveria haver impeachment, só para deixar muito claro isso. Eu estou explicando a visão do Pacheco, tá? No mundo ideal, a pessoa que fez besteira deveria pedir desculpa, voltar e parar de fazer isso e tudo tá certo. Mas né, a gente sabe que não é bem isso. E eu acho que é isso que é a visão do Pacheco, tá? Em relação a uma coisa apaziguadora. Isso, é a visão apaziguadora em relação a isso. O Lira pode dar um movimento que é a CPI de abuso de autoridade, que já tem as assinaturas que o Marcel conseguiu. Ele seguiu, Então, assim, são duas coisas que poderiam andar dentro disso. Mas está muito próximo à próxima legislatura, né? Ela acontece em 1º de fevereiro, nós teremos novos presidentes da Câmara e do Senado. E essa pode ser uma moeda de troca muito forte, a negociação com quem vai ser o presidente. Abrir o pedido de impeachment, abrir a CPI de abuso de autoridade. Entendeu? Para isso. E nesse contexto que acontece, né, dentro de tudo aquilo ali, das falas, de que foi colocado, o Greenwald está soltando aos poucos aquilo que ele tem de informação, né? Nos últimos 2 dias ele soltou 2 reportagens, não sei se soltou até agora alguma coisa, né? Mas tem soltado as informações e os áudios, né? Porque assim, os áudios são muito fortes, né? O pior são os áudios, né? Na hora que você lê, você não tem o impacto na hora que você ouve o áudio. Caramba, sério? O áudio é uma coisa muito clara. É uma coisa assim, as pessoas bizarro. Estão cientes do que estão fazendo e que estão brincando de Deus, de Death Note, fazendo acontecer. Não, faz aí, forja aí. É isso. Cria aí o e-mail. Não, teve essa. Tem uma fala, né? Seja criativo. Seja criativo. Tipo, caraca, bicho, você tá lidando... E aí, na moral, isso impacta tanto... Porque eu te pergunto, você tem medo? Porque eu acho que a nossa liberdade de expressão, ela está sendo muito cerceada de todas as formas. Por exemplo, você acha que eu não fico com aquele gelinho na espinha de estar aqui entrevistando você e falando? Você é uma pessoa que já falou abertamente em alguns momentos que até achava que o melhor para o Brasil fosse que o ministro fosse preso, Alexandre de Moraes. Né? Porque você acredita que ele cometeu crimes. De forma abstrata, né? Que como professor de direito... Como professor de direito. Usando até meu direito de cátedra... Se um juiz fez o que o Alexandre de Moraes fez, ele estaria preso. Sim, foi isso que você falou, exatamente. Ele estaria preso. Mas assim, onde que entra a liberdade? A liberdade de expressão, é um direito fundamental. Você viu todo o disclaimer que eu fiz para falar? Pois é. Entendeu? Para não simplesmente falar e de ser descontextualizado. Não, na verdade você está falando porque você tem muito embasamento e você não falou tudo. Você falou a ponta do iceberg. Vamos ser francos aqui, né? É isso. E aí eu te pergunto, a sensação de insegurança que a gente vive de não poder mais se expressar. Eu tenho um podcast aqui que é o Neurotônico, que eu falo a primeira coisa, cara, pensa com a sua própria cabeça. Aí eu tenho que ficar aqui passando pano para não sei o que, não. E olha só, eu tô me baseando em fatos. Porque eu tenho meu posicionamento político, eu tenho minhas sensações e percepções sobre o que acontece nos 3 poderes, o que eu acho de cada um. Mas eu não fico aqui, mas eu não coloco assim, eu odeio fulano ou qualquer coisa. Mas agora, a gente falando sobre fatos, a gente vê que os fatos cometidos pelo STF e por alguns membros são graves. Não, você chegou a ter deputados e senadores sendo processados durante a campanha eleitoral porque leram reportagens dos jornais. Dos jornais. Não há investigação, não há nada. Vê um jornal que às vezes você não sabe se o jornalista inventou. E aí, com base numa manchete, num negócio, pronto, prende-se. Na época do lockdown, da obrigação de vacina, teve um deputado que leu uma reportagem super interessante. E foi processado por isso. Ah, entendi. E foi processado por isso. Assim, como assim, cara? Assim, foi super interessante. Você só leu. Só leu, ele leu. Só li. E é o fato, ele pega a revista, abre a revista e começa a ler. Entendeu? Para dizer assim, opa, era uma questão de criança, né? O entendimento é que o mundo não está vacinando crianças. Não sou eu que estou dizendo isso, não. O que está dizendo isso aqui é super interessante. Que fez a investigação. Que fez a investigação e está dizendo. Cara, tu foi processado por isso. Olha a loucura. Entendi. Entendeu? Olha a loucura. Então, assim, é muito sério. A pergunta que você fez, medo, não tenho.
Não tenho, de jeito nenhum. Assim, o sonho dessa turma é que você tenha medo. Eu vi uma fala da Guta Pini. Guta, um abraço para você. Você já veio aqui e você tem que voltar. A Guta, ela falou uma coisa que foi muito interessante. Ela estava começando a postar essas notícias, né? E aí as pessoas começaram a mandar mensagem para ela dizendo... pô, não vai dar em nada, não sei o quê. A sensação... Porque as pessoas têm essa sensação mesmo. Porque já viram esse filme antes, o cara já foi abusivo antes. Quem garante que agora vai ser diferente? Ou seja, no sentido de agora parou, agora não vai ter mais. Ou então agora será um impeachment. Só que o que ela falou é muito sensato no sentido de, cara, se você não defender o que é certo sempre, 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 o mal vai prevalecer. E o que é o mal? Não estou dizendo que a pessoa é má ou boa. Estou falando assim, o mal no sentido do injusto, no sentido do ilegal. Tudo isso vai prevalecer se você não botar assim, bater o pé no chão e falar, cara, tá errado. E é isso que a gente tem que fazer. Então por isso que eu falei, cara, vamos trazer aqui, vamos conversar novamente sobre isso. É muito legal esse ponto, Yuri, que você fala assim. Tem alguns juristas que dizem assim, mas o Supremo diz que tá certo. Assim, cara, é um camarada de carne e osso que tá ali, cara. Não é porque uma indicação política. Como é que o cara é um deus agora? Tudo que ele fala é certo. Não é porque o Supremo tá certo que é algo que se tornou certo, não. Tá? O jurídico, a ideia do direito, o direito com o D maiúsculo, né? Ele continua existindo independente de um órgão. Porque esse é um ponto que eu falei já em algumas palestras que eu falei sobre esse tema. O STF ele não é o direito. Ele é um órgão. Ele é um órgão que deve defender a vida, a liberdade, a propriedade, o império da lei, o devido processo legal. Se esse órgão não faz isso, as pessoas que compõem esse órgão têm que ser destituídas. É o que eu acho. Porque a obrigação desse órgão era cumprir a regra constitucional. Vamos voltar um pouco aqui. Esse órgão, que é um órgão muito antigo, ele foi criado com este fim. Exato. As pessoas que estão ali, esses ministros, eles um dia vão sair, vão vir outros. Você está entendendo? A instituição é sólida. Os seus personagens é que mudam. E esse é o ponto. O órgão é diferente da instituição. É porque a gente confunde isso, né? O órgão é o Supremo. É aquele espaço, aquele prédio público que está ali. Aquelas pessoas. As instituições são devido processo legal, império da lei, Estado de Direito, vida, liberdade, propriedade. Essas são as instituições invioláveis que esse órgão deveria proteger. Entendeu? Só que as pessoas, propositalmente, inclusive os membros de lá, querem conferir as pessoas dizendo, vocês estão criticando a instituição. Não. Estamos criticando um órgão que deveria proteger essas instituições. É essa a ideia que deveria ser colocada. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.